Na termodinâmica, é importante a gente entender o comportamento de um gás nas suas transformações. A gente vai retomar das outras aulas algumas transformações e seus nomes. Então, a gente tem a transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. A primeira, que é a isotérmica, é uma transformação em que o gás fica com a temperatura constante. Então, outras variáveis mudam, por exemplo, pressão e volume, mas a sua temperatura fica constante. Na isobárica, é a pressão que fica constante. Na isovolumétrica, é o volume que fica constante. Cuidado também que isovolumétrica tem sinônimos, que pode ser isométrica ou isocórica. Esses dois nomes também podem aparecer. E adiabática é uma transformação em que não há trocas de calor entre o gás e a vizinhança. Vizinhança é tudo que está no entorno do gás. Tudo que está ao redor do gás a gente chama de vizinhança. Para qualquer gás ideal, nós vimos também que vale a equação PV igual a nRT. P é a pressão, unidades SI é Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. V é o volume, unidades SI é metro cúbico. N é o número de mols, é o mesmo que você vê lá na química. Lembrando que um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 unidades das partículas constituintes do gás. Lembrando também que esse é o número de Avogadro, esse chamado número de Avogadro. O R é a constante dos gases ideais, em unidades SI é 8,3. E a temperatura é sempre medida em Kelvin. Então, nessa equação PV igual a nRT, a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Lembrando como a gente transforma a temperatura de Celsius para Kelvin, a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. Então, nunca use aqui a temperatura em Celsius, sempre em Kelvin. O trabalho de um gás, a gente representa trabalho pela letra W, e aí aqui a gente vai fazer umas associações e também ver o significado dos sinais do trabalho. Depois a gente vai ver também da energia interna do gás e do calor. Então aqui tem uma situação em que tem um gás no recipiente, aqui as partículas do gás estão se movimentando aqui dentro, partículas que constituem o gás, e aí esse volume aumenta. Por exemplo, você pode aquecer e fazer esse volume aumentar. Então as partículas empurram essa tampa do recipiente para cima, e aí aumenta o volume. Então, aqui a gente tem um ΔV, que é a variação do volume maior que zero. Isso significa um aumento do volume. Um ΔV positivo significa um aumento do volume. Então, está aqui escrito gás aumenta de volume, é um ΔV positivo. Quando ocorre isso, nós dizemos que o gás realizou o trabalho. Foi o gás que fez o trabalho, executou o trabalho de empurrar aquela tampa para cima. Toda vez que aumenta o volume, a gente diz que o gás realizou o trabalho. Quando o gás realiza o trabalho, a gente associa um sinal positivo ao trabalho. Então, trabalho maior que zero, quer dizer, quando o trabalho tiver um sinal positivo, nós dizemos que o gás realizou o trabalho. Quando o volume do gás for diminuído, por exemplo, eu vou lá e aperto a tampa desse recipiente, então diminuo o volume, a gente vai ter um ΔV negativo, quer dizer, um ΔV menor que zero, e aí a gente diz que a vizinhança realizou o trabalho sobre o gás. Alguma coisa que está ao redor fez o trabalho de diminuir o volume, então ela realizou o trabalho sobre o gás. E aí a essa situação a gente associa um trabalho negativo. Toda vez que a vizinhança realiza trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, o trabalho é menor que zero. Por último, a gente tem a situação em que o volume do gás não varia. Então, aqui nas duas figuras, o volume está o mesmo. Então, volume constante significa que o ΔV é igual a zero, a variação do volume é igual a zero. E aí não houve realização de trabalho, nem o gás realizou trabalho, nem a vizinhança realizou trabalho sobre ele. Então, o trabalho é igual a zero. Esses sinais vão ser muito importantes, então acompanhe os significados dos sinais. Lembrando também que a gente viu na outra aula que quando existe uma transformação gasosa em que não há variação do volume, a gente chama essa transformação de isovolumétrica. Então, nós vimos agora que na transformação isovolumétrica não há realização de trabalho, o trabalho é zero. Sempre que for uma transformação isovolumétrica, o trabalho é zero. Continuando aqui do trabalho de um gás, tem uma equação também que a gente pode usar para quantificar o trabalho, que é a pressão vezes a variação do volume. Só posso usar essa equação quando for pressão constante.
Então, para uma transformação isobárica, eu posso usar essa equação aqui. Então, o trabalho é igual a P vezes ΔV. Lembrando que o ΔV ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Se o ΔV for negativo, o trabalho vai ser negativo também. Se o ΔV for positivo, o trabalho vai ser positivo também. E se ΔV for zero, o trabalho vai ser zero. As unidades de medida no SI, para o trabalho ser em joules, eu preciso que a pressão esteja em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, e a variação do volume esteja em metro cúbico. Outra forma de eu quantificar o trabalho é através do gráfico pressão versus volume. Então, se eu tenho um gráfico PV, a área sobre essa curva do gráfico, a área sobre essa linha do gráfico, ela vai me fornecer o trabalho. Isso seja a pressão constante ou não. Mesmo que aqui nesse caso a pressão está aumentando, mas com a área do gráfico eu posso calcular o trabalho. No sentido da setinha aqui, vermelha, no sentido dessa seta, o volume está aumentando. Então, aqui eu teria um trabalho positivo. Se tivesse a seta no sentido oposto, o volume estaria diminuindo, o trabalho seria negativo. Então, é pelo sentido da transformação que eu olho o sinal do trabalho quando eu calculo através da área do gráfico. Continuando ainda o trabalho de um gás, eu posso ter transformações chamadas de transformações cíclicas. São transformações em que se fecha um ciclo. Quer dizer, por exemplo, o gás sai do estado A, passa por uma transformação e fica no estado B, passa por outra transformação e fica no estado C, passa por uma terceira transformação, vai para o estado D, e na última transformação ele volta ao estado A. Então, completa, fecha o ciclo. A gente continua com a ideia de que a área da figura fornece o trabalho. Então, aqui eu vou calcular a área do retângulo, e aqui na segunda eu vou calcular a área do triângulo. Na primeira figura, eu tenho um ciclo que acontece no sentido horário. No sentido horário, o trabalho do gás é positivo. E no sentido anti-horário, o trabalho do gás é negativo. Agora a gente tem outra grandeza que a gente simboliza pela letra U, que se chama energia interna do gás. O que é essa energia interna do gás? É a energia de agitação das partículas que constituem o gás. O gás está sempre as partículas do gás estão sempre se agitando, então quanto mais elas se agitarem, mais elas vão ter energia interna, e isso nos lembra aquela definição de temperatura que a gente viu lá no começo do estudo de física térmica. Então, a energia interna está ligada à temperatura de um gás por essa equação aqui. Se eu tiver um gás ideal monatômico, a energia interna é 3 meios de nRT. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia interna do gás, maior a energia de agitação das partículas de um gás. E a gente também pode escrever as variações. Então, a variação da energia interna do gás é 3,5 de nR variação da temperatura. Atenção para os sinais de novo. Então, é importante, muito importante a gente saber os sinais do trabalho, da energia interna, e depois a gente vai ver do calor do gás. Se eu tiver uma variação da energia interna positiva, quer dizer, variação da energia interna maior que zero, isso significa um aumento da energia interna. E isso também significa que a temperatura do gás aumentou. Se eu tiver uma variação de energia negativa, ou seja, menor que zero, ΔU menor que zero, significa uma redução da energia interna do gás, e isso também quer dizer que a temperatura diminuiu. A temperatura do gás diminuiu. E quando a variação da energia interna for igual a zero, quer dizer, não tem variação da energia interna, então a temperatura do gás permanece constante. A gente também pode lembrar que uma transformação em que a temperatura do gás permanece constante se chama transformação isotérmica. Então, nós podemos associar que sempre que o ΔU é igual a zero, significa que o gás sofreu uma transformação isotérmica. Outra grandeza importante no estudo dos gases é o calor. Então, o calor nós já vimos que simbolizamos pela letra Q, nós já usamos isso em outras aulas. O calor é a energia trocada entre o gás e a vizinhança devido à diferença de temperatura. Existe uma troca de energia entre o gás e o que está ao redor dele por causa da diferença de temperatura, quer dizer, quando houver diferença de temperatura. Então, outra vez, a gente presta atenção no significado dos sinais. Quando o gás ganha calor, a gente diz que a gente associa um calor de sinal positivo. Então, Q é maior que zero, significa que o gás ganhou o calor. Q é menor que zero, Q é negativo, significa que o gás perde calor. E quando Q é igual a zero, significa que não houve troca de calor entre o gás e a vizinhança.
Essa transformação sem troca de calor, como a gente relembrou lá no início da aula, também tem um nome especial que é chamada de transformação adiabática. Vocês vão ver algumas questões que vai estar escrito assim: um recipiente de paredes adiabáticas, quer dizer que ele não deixa trocar calor entre o gás e o meio externo.